A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de pedir que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 26, 27 e 28. Nós vamos ler a parábola do trigo e do joio. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Versículo 28. E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aqui é a parábola do joio e do trigo, uma parábola muito conhecida em nosso meio. Eu gostaria de trazer uma breve palavra aos nossos corações e sobre o tema de que ser servo não é o bastante, né? Mas precisamos primeiro entender o que é ser servo, o que é servir, né, a Deus, o que é servir o reino, estar à disposição do reino. Bem, verdade é que quando olhamos para essa geração, nós vemos uma geração que não quer servir, que não quer soar de fato em pró da obra de Deus, né? Nós vemos uma geração que quer cantar, uma geração que quer pregar, que quer tocar instrumento, que quer liderar, que quer estar dirigindo o culto, que quer estar à frente, que quer estar em evidência, mas que não quer servir, não quer ajudar na faxina da igreja, não quer ajudar um trabalho de evangelismo, calamachúria, entre muitas outras coisas, né? Que tem na obra de Deus em muitas igrejas, como apoiar a cantina, às vezes algumas congregações entram em obra e assim por diante. Então, quando se trata de servir, quando se trata do serviço divino, podemos concordar que muitos pastores, muitos líderes sofrem, né, com essa dificuldade, né? Pois há uma dificuldade muito grande de se reunir as pessoas para servir na obra, né? Precisamos entender que Cristo, em sua trajetória, ele vai deixar para nós o ensinamento que precisamos servir uns aos outros, né? Em amor, né? E suportar também uns aos outros em amor. Então, nós servimos dentro da nossa casa, servimos aos nossos familiares, nós vamos servir aos nossos amigos e vamos servir os desconhecidos também, pessoas que não conhecemos, né? Então precisamos tomar esse posicionamento de não fugir de quem precisa, de estender a mão àqueles que necessitam, tomar a posição de servo. Por quê? Porque se uma grande parte das igrejas do século XXI não querem servir, não querem se submeter ao serviço divino, né, em sua congregação, seja ele qual for, logo quando tomamos a posição de servo, quando se toma a posição de servo, quando você toma a posição de servo, de serva, você meio que está um pouco que à frente das demais pessoas. Por quê? Porque existe um lugar chamado centro do querer e da vontade de Deus, a qual é difícil chegar e mais difícil ainda se manter. Então, quando você toma a posição de servo de Deus, de serva de Deus, né, e começa a participar do serviço divino, precisamos entender que o serviço divino não pode ser a nossa prioridade. Mas mesmo não sendo a prioridade, é fundamental para uma vida cristã, é fundamental para um ministério, é fundamental para uma chamada, para uma vocação. Então, logo, entendemos que todos nós fomos chamados à salvação, todos nós fomos chamados para servir. E é muito importante nós tomarmos o posicionamento de servo, né? E entendendo que nós temos que estar a serviço do reino, né? Não basta apenas estar a serviço do seu pastor, da sua pastora, do seu bispo, do seu apóstolo. Não basta apenas estar a serviço da sua liderança e não estar a serviço do reino. Não basta apenas estar a serviço do reino
e servir em muitas igrejas e servir em muitas congregações, mas não serve aonde Deus te plantou. Mas eu sempre vou defender, enquanto o Espírito Santo de Deus me permitir, que o serviço ele começa dentro de nossa casa. A esposa tem que servir o seu marido, semelhantemente o marido tem que servir a sua esposa, os filhos têm que servir aos seus pais e os pais servir aos seus filhos. Porque assim Jesus nos ensinou em sua trajetória de vida, em seu testemunho de vida, e não apenas com palavras. Então, imagino eu, no meu pouco entendimento, que quando Deus olha para as igrejas como um todo no século 21, ele está procurando servos, ele está procurando servas, pessoas que tenham o coração pronto a servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Então, entendendo que ser servo é algo fundamental, né? Ser servo não é o bastante. Por quê? Na condição de servo, na condição de serva, precisamos de características que, se nós não tivermos, ficará um pouco difícil de estar no centro do querer de Deus. Bem verdade é, repito, que é necessário amar o próximo e amar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Vamos ler aqui mais uma vez o versículo. E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Essa parábola ela me chama a atenção porque o pai de família ele vai plantar boa semente. Vai plantar a semente que vai dar trigo. Só que a Bíblia vai dizer que os homens dormem. Os homens dormem. E no meu pouco entendimento, acredito eu que esses homens são os servos. Mas prefiro não afirmar de forma exata isso. Mas eles dormiram. A Bíblia diz que os homens lá dormiram. E enquanto eles estavam dormindo, enquanto eles estavam dispersos, o inimigo veio e colocou joio. Semeou joio. Os filhos do maligno vieram e semearam joio, aonde era para ter apenas trigo. E aí fica a primeira característica que o servo precisa. Não basta apenas ser servo. Tem que ter vigilância. Tem que ser um servo vigilante. Tem que vigiar. Não adianta estar pronto a servir, não adianta estar pronto a servir se você não vigia. Jesus, em várias parábolas, em muitos dos seus ensinamentos, ele vai nos deixar expressamente claro para nós que é necessário vigiar. Se não vigiamos, logo perdemos aquilo que nos é confiado, logo perdemos aquilo que foi depositado em nossas vidas. Parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas, né? 5 estavam preparadas com a botija e azeite, e 5 tinha a botija, a vasilha, mas não tinha azeite. E tiveram que ir comprar. E quando elas foram comprar e voltaram, já era tarde demais. O noivo já havia voltado e já tinha levado aquelas que estavam preparadas. Até os ímpios conseguem perceber e concordar entre si que ele está vindo. Jesus está voltando. A vinda dele está próxima. E ninguém sabe o dia e a hora. Cabe a nós sermos servo, tomar o posicionamento de servos vigilantes para que possamos estar prontos para a sua vida, para a sua vinda. Então, a primeira característica que gostaria de frisar é que precisamos ser servos vigilantes. Você precisa ser uma serva vigilante. Quando esses servos vão chegar para aquele homem e dizer: quer que nós vamos arrancá-lo? Nós vemos coragem. Eles não apenas perceberam o joio, eles não apenas identificaram o joio, mas eles estavam com coragem o suficiente para ir lá e arrancar. Não basta apenas ser servo, não basta apenas ser serva, tem que ter coragem.
coragem para enfrentar os seus medos, coragem para vencer o nervosismo, coragem para realmente entrar e mergulhar de cabeça no campo de batalha. Kalamashúria, Alabadacel. Davi, ele tinha coragem. Ele foi e enfrentou o gigante. Josué, em sua trajetória, vai aparecer o homem com a espada pronta para uso. Josué vai olhar para ele cheio de coragem e vai dizer: és tu um dos nossos inimigos ou és um dos nossos? E aquele homem era um anjo enviado pelo Senhor. E ali a Bíblia vai dizer que Josué se prostra e o anjo vai dizer para ele: retira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. 12 espias, se não me falha a memória, posso estar equivocado, foram espiar a terra. Voltaram. 10 deram notícia ruim, tentando entristecer e minar o coração do povo. Mas Josué e Caleb, cheios de fé e cheios de coragem para ir lá conquistar e possuir a terra, vão se tentar animar o coração do povo. E antes de chegarmos na última característica do servo, porque não basta apenas ser servo, tem que ter vigilância, tem que ter coragem. E antes de falar a terceira característica, uma das coisas que me chama a atenção nessa palavra do joio e do trigo é que a Bíblia vai dizer que frutificando trigo, apareceu também o joio. E com base nessa palavra podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa, irmão Cleito? Que é melhor estar no anonimato frutificando do que aparecer, estar em evidência, ter seu nome aclamado pelos homens, pela multidão, mas estar vivendo uma mentira, estar vivendo uma hipocrisia. Eribaraçaio te calabaxé. A Bíblia vai dizer que o trigo frutificou, mas frutificando o trigo, apareceu também o joio. Então é melhor dar frutos estando no anonimato, mas frutificando, do que estar em evidência vivendo uma hipocrisia. Assim diz o Senhor para minha e para a tua vida, através desta palavra. Terceira característica dos servos. Os servos identificaram, estavam cheios de coragem. Mas o pai de família vai dizer: não arranqueis o joio, para que não venha prejudicar também o trigo. Ou seja, aqueles servos, eles eram obedientes. Receberam um não daquele pai de família, mas ainda assim permaneceram na obediência. Existe uma geração que só obedece quando lhe é conveniente. Existe uma geração que quando recebe não de sua liderança, que quando recebe não dos seus pastores, das suas pastoras, dos seus bispos, das suas bispas, logo querem trilhar o seu próprio caminho. E aí é onde nós vemos pessoas que são presbíteros, que são evangelistas, que são diáconos, que até têm uma chamada, que até têm uma vocação, mas não conseguem esperar o tempo, e mediante a uma discordância, mediante a um conflito, mediante a um não que recebe, mediante a um desentendimento, abre suas próprias igrejas, suas congregações, dizendo que Deus mandou, dizendo que Deus o outorgou. A obediência, ela é primordial não apenas para uma vida cristã, não apenas para o servo, mas principalmente para que nós venhamos alcançar a nossa salvação. Então não basta apenas ser servo, tem que ser um servo vigilante, tem que ser um servo, uma serva corajoso, e tem que ser um servo, uma serva obediente, entendendo que ser servo é fundamental, ser servo é fundamental e primordial para estar no centro do querer de Deus. Mas um servo que ama, uma serva que perdoa, uma serva que entende os valores e os princípios cristãos. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado aos vossos corações e até a próxima, em nome de Jesus.